sentar, por gentileza. Vamos aqui para Atos 3, o versículo 1 em diante. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem, aleijado de nascença, estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhe para nós, disse Pedro. O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando o viram caminhar e o ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Atos 4, 22. Pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Olha, domingo nós falamos, ontem eu ainda pedi que quem não tivesse pego toda a mensagem, toda a palavra de domingo, por algum motivo, que voltasse a assistir, que voltasse a ver o culto com bastante atenção, com cuidado, para ouvir e receber o que o Senhor nos ensina sobre portas. Aliás, a gente vê na palavra toda, a gente vê em toda a mensagem, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a palavra porta. E uma coisa que nós vemos aqui podemos perceber claramente, era que esse aleijado, um aleijado de nascença, ele era colocado na porta todos os dias. Meu Deus. Todos os dias ele estava ali na porta. E não era qualquer porta, era a porta de um templo. A porta de um templo e um templo do Deus vivo. Um templo onde o nome do Senhor era pregado, onde a palavra de Deus era pregada, e aquele homem continuava ali, diante da porta, apenas contentando-se em receber esmolas. Sabe uma das coisas que mostra, não é para alguém, não é para uma pessoa, não é para a sociedade, para a nossa família, mas mostra para Deus, mostra para nós mesmos,
que algo não existe mais dentro de nós. Ou seja, eu posso até dizer algo, eu queria muito viver tal coisa. Mas quando eu paro de pedir, quando eu paro de falar, quando eu paro de buscar, aquelas 3 ações que estão lá em Mateus 7,7, elas dizem, principalmente quando são executadas juntas, ou seja, quando elas são praticadas ao mesmo tempo, elas dizem sobre a nossa fé. Elas dizem sobre o que nós realmente estamos envolvidos, que é pedir, buscar e bater. Aquele homem não pedia, você não vê aqui ele pedindo, nem assim, minimamente esperando receber cura, receber milagre. Ele pedia e ele buscava receber dinheiro, esmola. Ele queria dinheiro, não que ele não queria, mas o não querer aqui é no sentido de não era mais o que ele estava correndo atrás. Porque quando Pedro e João entraram, ele não pediu para eles, por exemplo, como Bartimeu pediu para Jesus, Jesus disse, o que você quer? E ele era mendigo também, cego. Ele disse, eu quero ver. Já o aleijado aqui do templo, da porta de Formosa, pediu, dê-me esmola. Me dá alguma coisa. Está aqui, para pedir esmolas a quem entrasse. E aí o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Então, quando houve uma atenção do Pedro e do João para o aleijado, algo do tipo, eles estavam andando, acredito eu, e diminuíram o passo e... Olhe para nós aqui. O homem olhou já, vai me dar dinheiro, vai me dar esmola. Não, Pedro disse, eu não tenho. Eu não tenho ouro, prata, eu não tenho dinheiro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Aquele homem estava tão atrofiado, e o problema dele não era físico. Ele estava tão atrofiado que, quando ele ouviu isso de Pedro, ele não fez nada. Não está escrito aqui que ele esboçou alguma atitude. Algo do tipo, ou aquele esforço, um movimento. Não. Ele precisou que o Pedro fosse até ele, segurasse ele pela mão e o levantasse. O ajudasse a se levantar. E Pedro, o que o Pedro usou para curar aquele homem foi a palavra. Ele disse para ele, levante-se e ande. E quando aquele homem não fez nada, não esboçou sequer uma atitude, uma ação, Pedro foi lá e foi além da palavra dele. Além da palavra de cura, além da palavra de restauração de milagre. Ele colocou a mão no homem. Ele pegou a mão do homem, levantou o homem. E aí, durante aquela ação dele, aquele homem teve os seus pés e tornozelos curados, fortalecidos, e ele deu um salto. Naquele processo, durante o processo de ajuda, durante o processo ali de envolvimento, durante o processo em que Pedro se envolveu, aconteceu o milagre. Eu falava ontem que aqui tem 2 situações que a gente precisa ter bastante atenção com elas. A situação em que se encontrava o aleijado, diante de uma porta que podia, muito antes, ter trazido para ele cura, libertação,
uma porta que podia, o fato dele ter adentrado aquela porta, podia ter mudado a vida dele, ele podia ter ganhado anos, ele podia ter ganhado vida, ele podia ter ganhado qualidade de vida. E é por isso que é importante você ouvir o culto de domingo, porque quantas vezes que a gente vê, é claro, pessoas que estão diante de portas, que estão às vezes na frente de portas, do lado de portas, mas que chegaram até elas, sentaram do lado delas e ficaram ali, não entraram por elas. E portas que eu digo são oportunidades, é uma condição de definição, é uma forma de mudança. E eu estou falando de Deus, da palavra de Deus, de muitas vezes uma palavra direcionada, que às vezes a pessoa está ali vivendo algo, e Deus dá uma palavra que fala ali diretamente a ela, ó, é isso aqui para você. A resposta do que você está buscando é essa. Ó, o que você está pedindo, o que você está clamando, é isso aqui a resposta. Quantas vezes? Só que, às vezes nós vemos, quando a pessoa vem buscar um conselho, uma orientação, que o problema é quando a gente coloca na cabeça uma ideia fixa. Esse exemplo desse aleijado é uma clara prova disso. O que ele colocou na cabeça? O máximo, diga o máximo. Diga o limite. O que ele colocou na cabeça dele que ele receberia ali? Esmola. O que ele recebeu ali? Não, até o Pedro chegar. Foi por ele? Foi por ele que ele foi curado? Foi pela fé dele que ele foi curado? Você vê em algum momento aqui, olha, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Olha, e você não vê aquela passagem que a gente vê, por exemplo, naquele outro, que era aleijado também, que vendo que ele tinha fé para ser curado. Está escrito isso aqui? Não. Pela fé de quem que ele foi curado? Pedro. Porque aquele homem não teve fé para ser curado. Ele tinha fé e ele colocava a fé dele para pedir e receber esmolas. E isso é para destravar a nossa mente. Tem coisas na vida da gente que está desse jeito. Que a gente tem a palavra, e a palavra abre portas, a palavra nos coloca diante de portas, como esse homem estava. Diante de uma porta ali, ó. Todo dia alguém levava ele e colocava ali diante da porta, mas não fazia ele entrar pela porta. Às vezes nós estamos fazendo isso com pessoas. Fazendo o quê? A gente está vendo uma pessoa que ela pode ir além, que a gente pode andar um pouquinho mais, carregar um pouquinho mais ela, e quando eu digo carregar, não é fazer ela não ter atitude, não é fazer por ela, não é fazer no lugar dela, mas esse homem não chegava sozinho naquele lugar, é ou não é verdade? Está aqui, ó, um homem aleijado de nascença estava sendo carregado, todos os dias ele era colocado, onde? Ao lado da porta chamada Formosa. Olha, a fé contagia. E sabe o que é o pior? A pessoa que tinha mais fé, a pessoa que tinha mais fé ali, no grupo que aquele homem fazia parte, era ele. Porque ele acreditava assim, o povo dessa igreja, o povo que vem à igreja, é um povo, o que, gente? Generoso. É ou não é? Porque, fala para mim, é porque a pessoa é rica que ela dá dinheiro para os outros? Não. Tem rico que não abre o vidro para dar esmola.
É ou não é? Não tem nada a ver a riqueza, tem a ver a generosidade. Então, ele tinha uma boa, a mente dele para um lado era boa, ia até um ponto. O povo dessa igreja é generoso, né? Então, e estava funcionando isso, porque ele estava ali, e a Bíblia diz que ele era, todos os dias, ele era colocado do lado da porta chamada Formosa para pedir esmola a quem entrasse no templo. E por que eu estou dizendo que precisa destravar? O assunto agora é vida financeira. E nós estamos exatamente onde nós cremos. Você não está, você pode falar assim, não, eu estou aquém do que eu acredito. Não está, não. Eu estou aquém do que eu quero. Eu estou aquém do que eu desejo. Você está onde você acredita. Porque aquele homem, ele era levado e ele ficava ali, ele podia entrar no templo. Ele podia orar lá dentro. Ele podia ir lá e falar com o sacerdote. Falar com Deus. Ele podia ter, já que ele ia todos os dias lá, ele podia ter falado com alguém, perguntado: o que acontece aí dentro? O que tem aí que faz de vocês tão generosos? Porque vocês dão esmolas, vocês ajudam. Ele podia estar no centro da cidade, ele podia estar num caminho, à beira do caminho, como estava o Bartimeu, onde passava muita gente, onde tinha um fluxo grande, mas ele estava do lado da porta do templo do Senhor. Quer dizer, ali, ele tinha até um ponto resultado. E ele tinha o resultado que ele buscava, ele tinha o resultado que ele acreditava. Porque eu falei isso a semana passada ainda. Acreditar, a fé, não é o que eu falo. Não é o que eu falo da boca para fora que eu quero, que eu sonho, que é o meu desejo. Não, fé é o que eu coloco em prática. Fé é o que eu tenho obras do que eu acredito. Então, esse homem tinha fé para receber esmolas. Recebia esmolas? Mudava a vida dele? Não. E é o que está acontecendo com algumas pessoas. Tem gente que tem uma vida limitada financeiramente, porque ela praticou a fé até um ponto. Ela foi até um ponto, inclusive com a palavra de Deus. Ela foi até um ponto, parou ali, e ali ela se contentou. Aí você pode dizer assim, não, eu não me contentei, é que é difícil, eu tentei algumas vezes, não deu certo, não é fácil, esse tempo, é tudo isso. Mas é para isso que a gente recebeu uma porção de fé de Deus. Para não se render, para não ser moldado por essas coisas, para não parar diante dessas coisas, mas para ir além, para pegar a dificuldade e dar uma resposta, não para a dificuldade, não é dar satisfação para a dificuldade, mas é ter uma resposta de fé diante da dificuldade. Hoje nós nos acostumamos, na nossa vida, com tantas facilidades, que a grande maioria das pessoas, quando se depara com uma dificuldade, às vezes pequena, coisa do dia a dia, ela para, literalmente ela para, e ela não prossegue. Você vê isso num comportamento de uma pessoa no dia a dia, na casa dela. Quantas pessoas, por exemplo, essa geração atual, um jovem,
que ele acostumou, né? E olha como que a mente é uma questão, vamos dizer assim, não é uma coisa, é uma parte da vida da gente que é totalmente condicionada. Você já deve ter ouvido aquelas histórias, ou talvez já viveu isso, ouviu alguém vivendo, daqueles adolescentes, jovens que foram criados, né, pelos pais e que os pais acostumaram a deixar tudo pronto. Por exemplo, a comida, para a pessoa só pegar, tirar da geladeira, colocar no micro-ondas, esquentar e comer. É ou não é? Aquela coisa, pega, tira daqui, põe ali, põe 1 minuto e meio, 2 e come. Tem casos que você ouve que a pessoa, a mãe, o pai, saiu correndo, e aí esqueceu, né? Por exemplo, esqueceu de fazer deixar ali embalado, certo, no lugar certo. Aí fica aquele jovem, quantos adultos são assim? Da pessoa não ter aquela coragem de pegar, colocar uma panela, uma frigideira, pegar uma caneca, ferver uma água, alguma coisa, porque ela trava. Você está entendendo? Eu acostumei, minha mente está condicionada. Para eu comer, eu vou colocar dentro daquele equipamento, vou colocar ali um tempo, vai sair pronto. Não, fulano, faz assim, pega, põe na panela, faz assim, é rapidinho, põe tal coisa, põe sal, e você come. Não sei. Faz? Não sei. Não faço. Já vem aquele pensamento assim, não vou conseguir. Fala para mim, não é uma fé isso? É ou não é uma fé? Quantas coisas na vida da gente a gente está pensando assim? Quantas coisas você teve de Deus uma revelação? Meu filho, comece esse projeto. Olha, pega esse produto e vai lá, vende. Olha, faz assim, cria esse método. Olha, pega agora isso aí com dedicação, e você vai todo dia agora fazer, você vai trabalhar, você vai todo dia fazer um pouco a mais, é o mesmo trabalho, o mesmo lugar, com a mesma situação, com as mesmas pessoas, mas você vai se dedicar agora, você vai fazer. A pessoa vai até o ponto e para ali. Ela vai até um determinado ponto, chega, mas para ali. Ela não continua. Ela não prossegue. Aqui trava a fé dela, a mente dela. E por que a mente trava a fé dela? Porque a mente traz a lembrança da última vez que deu errado. A mente mostra que não é só isso mesmo. A mente fica falando para ela que se fosse de ser diferente, já teria acontecido. Tem muita gente que tem o seguinte pensamento, se fosse para ser diferente a minha vida, já teria acontecido alguma coisa. Ou seja, se não aconteceu até agora, se não aconteceu até aqui, então, o que é? Não vai acontecer mais. Você sabe quem é que pensa assim? Muita gente, e são as pessoas que elas só acreditam no homem, elas acreditam no que elas veem. Ou seja, se o fulano não me der porque ele tem muito, eu nunca vou ter. Olha, se, por exemplo, o preço disso não baixar, eu nunca vou conseguir comprar, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho condição, porque meu salário é limitado, porque eu estou sem trabalhar, porque eu não tenho nome, porque eu não tenho crédito. Então, assim, se isso não chegar no meu nível, eu nunca vou chegar no nível daquilo. Tem muita gente que está com a vida financeira travada por conta desse pensamento. A pessoa não passa por portas que a palavra de Deus gera, que as oportunidades que Deus nos dá, elas são de fato, portas são oportunidades, porta é uma definição que Deus coloca na tua vida, porta podem ser pessoas que Deus colocou no teu caminho. Uma porta pode ser literal, inclusive, como era a porta de Formosa.
onde aquele homem foi colocado do lado, mas ele podia, não foi Deus que colocou ele do lado, ele podia ter entrado, foi ele que se contentava, se limitava a ficar do lado dela e não passar por ela. Quantas pessoas estão do lado de portas e não passam por elas? Porque não arriscam. E eu falei isso ontem ainda de manhã, não é arriscar aquela ousadia humana, sabe? Sabe aquela ousadia que às vezes a gente ouve alguém falar, o fulano é ousado, mas é aquela ousadia de vaidade, sabe? Que é para aparecer para os outros, que é para ouvir um elogio. O fulano é intrépido, o fulano é ousado, o fulano, ele é corajoso. Não é essa ousadia, não. É uma ousadia que vem do Espírito. Espera aí, estou vindo todo dia. Estou ficando todo dia do lado da Porta Formosa. Eu vou entrar. Porque se esse povo, o que esse povo tem em comum? A generosidade. Por que esse povo pode me dar e não eu posso dar para alguém? Quer dizer, se esse povo tem para me dar, tem condição, e se esse povo tem a atitude para me dar, e eu penso que aqui é melhor do que em outro lugar, eu quero que esse povo tenha. Mas não desse povo, eu quero para quem? Eu quero como esse povo, de quem dá para esse povo. Quem dá para esse povo? Quanta gente que está se contentando em ser o aleijado. Sabe como é que é um tipo de aleijado? Sabe quem que eu vejo na Bíblia? Um aleijado? Não no tornozelo, não no pé, mas eu vejo um aleijado na Bíblia, o Ló. Vamos lembrar do Ló. Quem foi o Ló? Quem era o Ló, gente? Sobrinho de Abrão. O Ló saiu de Harã junto com Abrão, numa vida normal, comum, sem nada muito expressivo, já com a família dele formada, mulher, 2 filhas. Não foi isso? A Bíblia diz que, tendo acompanhado o Abrão, este prosperou tanto, ficou tão rico, próspero, que chegou um momento que os pastores de ambos, quer dizer, os pastores do Ló e do Abrão, eles tinham um problema em ficarem no mesmo lugar, porque eles discutiam por conta do pasto. Não, eu cheguei primeiro. Sabe aquele negócio? Um acordava 4h30 para chegar lá no pasto. Daqui a pouco estava chegando o outro lá. Não, acordei primeiro, eu estou aqui. Vá para outro lugar, porque eu cheguei aqui com as ovelhas, eu cheguei aqui com o gado primeiro, então você tem que ir para outro lugar. Aí no outro dia o outro acordava primeiro para ir naquele pasto. A Bíblia diz que a terra não comportava os rebanhos dos dois. Quer dizer, era muita coisa, era muito gado, era muita criação ali, e era pouco pasto. Não dava mais para eles conviverem juntos. Aí o Ló teve aquela direção de Deus, né, que não foi ali. Era para ele ter feito isso lá atrás já. Quando ele saiu, não era para ele estar no meio de parente. Mas veja que Deus permitiu o Ló com ele por um tempo. E eu penso que o Abrão, na vida do Ló, foi uma porta. Como eu quero ser na tua vida, como eu quero ser na vida de pessoas. Como você tem que ser na vida de alguém. Diga, eu posso ser uma porta de bênção, de prosperidade, de crescimento. O Abrão foi. Porque por causa do Abrão, o Ló foi respingado com as bênçãos, com a prosperidade, com aquele dom de riqueza que o Abrão tinha, porque o Abrão tinha um dom de riqueza, tinha ou não tinha? O Abrão foi para o Egito, ficou rico, o Abrão foi ali conviver nos carvalhos de Manre, ficou rico. O Abrão foi para a guerra, despojou os reis, só não ficou com a fortuna, com a riqueza e o tesouro lá de Sodoma e Gomorra, porque aquilo era maldito, ele não quis, não quero nada, nem uma correia de sandália desse povo, não toco nisso.
vou separar o dízimo e dar ao sacerdote, mas eu não pego nada disso. Tinha o dom da riqueza. Como que a gente não pode ver que o Abraão tinha o dom da riqueza? Por quê? E eu sempre falo aqui, nesse trabalho da vida financeira. Eu sei que tem gente que já até parou de assistir porque está atrás de métodos humanos. Está atrás de eu colocar aqui no telão as ações que mais vão render, dar dinheiro. Está atrás de uma receitinha de bolo, de qual é a franquia, o negócio, qual é o emprego que vai dar um salário melhor. Não, eu acredito mais no método do Abraão. Eu fazer a vontade de Deus, naquilo para qual Ele me chama, e Deus supre na minha vida todas as áreas, inclusive e de forma, assim, abundante a vida financeira. Então, o Abraão, por que ele cresceu e ele dependia dele? Como que é depender dele? Ele dependia das atitudes dele, ele dependia da fé dele, ele dependia das orações dele, ele dependia do sacrifício dele, porque ele estava onde Deus queria. Ele ouvia Deus e ele obedecia. Diga obedecer. Ele obedecia. Então, financeiramente, ele era muito bem sucedido. Você não vê o Abraão mudando, por exemplo, de um lugar, e a única vez que ele fez isso, ele teve que voltar atrás, ele perdeu. A única vez que o Abraão se moveu de um lugar para o outro, por conta da situação financeira, no caso da crise, foi quando ele desceu, a Bíblia diz, desceu, quer dizer, ele estava num lugar, desceu para o outro, mais baixo, porque havia ali uma crise, aquilo não foi bom, aquilo não deu certo, aquilo foi perdido, o tempo foi perdido, o que ele colocou lá foi perdido, o que ele recebeu lá não foi. Você não vê depois falando que aquilo, ele pôde aproveitar, aquilo foi bênção na vida dele. Por quê? Porque ali ele seguiu o curso do dinheiro, ele seguiu ali o curso da economia, ele seguiu o curso ali da multidão, sabe? Todo mundo agora está fazendo assim, todo mundo está com a cabeça de que aqui não funciona, de que aqui não dá certo, de que aqui não flui, de que aqui está amarrado, então vou sair daqui e vou para um lugar que todo mundo diz que é bom. Não funcionou. Mas quando Deus mandava ele para um lugar, que tinha ou não gente vencendo, crescendo, prosperando, enriquecendo, mas ele obedecia, diga obedecer. Ele chegava naquele lugar, fazia o altar dele, oferecia sacrifícios de holocaustos, e ele cavava poços, encontrava água, os gados dele cresciam, os rebanhos aumentavam. Ele chegava naquele lugar, até os reis chegavam e faziam aliança com ele. Abraão, quero ser bom, eu quero ser amigo seu. Porque onde você está, cresce, prospera, flui, avança. Porque na obediência, a benção. Na obediência, a recompensa. Há crescimento, e não é um crescimento natural. Nós precisamos buscar o crescimento de Deus, que é um crescimento que contraria o momento, contraria as situações, contraria o histórico daquele lugar, daquele ponto, daquela empresa, daquele ramo, daquela área de atuação. E era assim com Abraão. Aí vamos voltar a falar do aleijado Ló. O Ló só cresceu do lado de quem, gente? Abraão. Porque onde estava o Abraão, crescia. O Abraão estava num lugar, na obediência, aquele lugar crescia, prosperava, brotava água nos poços que eram cavados, os rebanhos engordavam, aumentavam, aquele lugar melhorava tudo, e nós precisamos ser esse tipo de porta, que onde nós estamos, as pessoas que passam por nós, que cruzam a porta que nós somos,
a vida delas tem que ser impactada, afetada, tem que ser alterada, mudada pela bênção que está na nossa vida, pelo poder de Deus que está na nossa vida. Tem que ser afetada como Abraão foi uma porta que afetou quem estava perto dele, quem estava mais perto ainda, era ainda mais afetado. E a gente pode afetar uma pessoa para o bem ou afetar uma pessoa para o mal, é ou não é verdade? Tem muita gente que tem situações, lembranças, que tem qualidades que pegaram dos pais, de pessoas com quem conviveram muito tempo, foram afetadas positivamente por elas. E tem gente que tem traumas, tem lembranças terríveis, tem comportamentos abomináveis, também pego, ali herdados de pessoas com quem conviveram muito tempo. Enquanto Ló estava com Abrão, ele prosperou, ele cresceu, ele enriqueceu muito. Só que ele foi aleijado também. Porque depois que ele se afastou do Abrão, nós não vemos uma expressão que o Ló construiu um altar, ofereceu um sacrifício, que Ló deu o dízimo de alguma coisa dele para um sacerdote, que o Ló chegou lá em Sodoma, ou primeiro perto de Sodoma e Gomorra, e que ele falou do Deus Altíssimo para alguém, que ele falou para aquele povo do caminho ímpio que aquele povo vivia. Pelo contrário, ele se aproximou cada vez mais do caminho ímpio, da perversidade, e aquilo não o incomodou. Ele saiu de uma porta de bênção. E por que aquela porta era de bênção, Abraão? Por que a porta que chamava Abraão na vida do Ló era de bênção? Por quê, gente? Uma palavra. Diga obediência. Por que a porta Abraão era uma porta de bênção? Obediência. O Ló saiu daquela porta, ele passou por aquela porta, se afastou dela. Aí ele foi para perto de Sodoma, Gomorra, perversidade, promiscuidade, imoralidade, maldade. E aí ele entrou numa porta de maldição, de amarração. Que veja você, ele começou a ter perdas. A última boa situação que o Ló viveu na vida dele, de novo foi passando por uma porta chamada Abrão. Que foi quando Abrão foi socorrer ele, que ele e a família dele, junto com o povo de Sodoma, tinha sido capturado pelo Quedorlaomer lá, o rei que liderava aqueles outros 4 reis, lembra? Ele teve um alívio, ele teve restituição, porque de novo ele passou pela porta Abrão. Ele teve ali de novo a oportunidade de ver esse homem, obedece a palavra, olha, o que ele põe a mão, o que ele faz, dá certo. Ele prospera no que ele faz. Se esse homem planta, colhe. Se esse homem, ele ara a terra, essa terra vai ser boa, vai ser fértil. Se esse homem cava poços, esses poços brotam água. Se esse homem vem para a guerra, ele vence a guerra. Se esse homem ele faz um projeto, o projeto vinga. Por quê? O que ele faz que eu não faço? Ele obedece a Deus. Ele tem um compromisso com Deus. Ele sacrifica em altares dedicados a Deus. Ele dá o dízimo para Deus. Espera aí, eu quero o resultado dele? Quero. Então vou fazer como ele faz. Ele fez isso? O Ló fez isso? Terminou bem? Muito bem? Como é que ele terminou? Em todas as áreas da vida, inclusive numa área que a Bíblia diz que ele foi bem sucedido por um tempo, que foi a vida financeira. Foi ou não foi? Ele foi rico. E essa é uma mensagem para muita gente que já passou pela igreja,
que já fez o que é certo, foi fiel a Deus, foi dizimista, ofertante, tinha comprometimento com a obra, com o culto, com as atitudes espirituais e cresceu, prosperou, enriqueceu, realizou sonhos, mas aí se afastou da porta. E vamos dizer, da porta como uma porta daquela ali, ó, literalmente, está vendo aquela porta ali? Se afastou da porta de Formosa, a porta da igreja, agora estou falando literal, a porta da igreja. Tem gente que já tem anos que não passa pela porta da igreja. E há anos também não revive coisas que já suspirou para contar e dizer: Deus fez na minha vida. Deus abençoou. Deus levantou. Deus prosperou. Tem gente que está como Ló, está como aleijado. Pode passar pela porta. Está do lado dela. Do lado. Se você está conseguindo assistir aqui pela internet, você está ouvindo, você pode vir. Como tem gente aqui, ó, que está ouvindo, que passou pela porta. Cada um de vocês que estão aqui, vocês passaram pela porta. Vocês deram a Deus uma atitude, ó, eu vou para a igreja, eu vou buscar, eu vou ouvir, eu vou ali receber. A fé é a atitude. Fé não é a intenção. Fé é a atitude. A fé sem obras é o que, gente? Morta. Não adianta uma pessoa dizer, não, mas eu tenho fé. Está onde essa fé? Está represada aqui dentro? É o que? É sentimento, é vontade, é querer. Isso não é fé, é uma fé morta. Quantos estão do lado de uma porta e não estão passando por ela? O Ló estava do lado do Abrão. Você vai falar, mas não era mais do lado, era longe. É do lado, ele sabia. O Abrão não foi até o Ló e libertou ele? Foi ou não foi? E não foi sozinho, foi ele mais 318. Quando a gente lê aquela passagem da guerra, eu já contei aqui, dá mais de 400 quilômetros a distância que foram percorrida, a distância que foi percorrida pelos 318 perseguindo os homens de Kedorlaomer. Mais de 400 quilômetros, que fala de Dan Beersheba. Aí tem um outro lugar lá que eu esqueci o nome da cidade. Ah, tá vendo? Não estava do lado. Estava. Estava do lado. Sabe por que eu te digo estava do lado? Quem precisava do que o outro tinha? O Abrão que precisava do que o Ló tinha ou é o Ló que precisava do que o Abrão tinha? O Ló foi até o Abrão, mas o Abrão foi até o Ló. Foi ou não foi? A gente sempre tem mais para dar do que está dando, gente. Você está entendendo? O Abrão não tinha que fazer aquilo. Não precisava do Ló para nada. O Abrão não precisava ir até o Ló. Me ajuda. Me abençoa. Me conduz aqui para eu crescer, para eu prosperar. Compartilha comigo essa bênção. Mas o Ló precisava. E ele foi? Não. Estava do lado. Porque se o Abrão foi até o Ló, libertou ele, ajudou ele, levantou ele, restituiu ele, o Ló podia ter ido até o Abrão. Não fique esperando que alguém vá até você. Vá você até quem você tem que ir. Vá você e execute o projeto que Deus colocou no teu coração para você executar. Não se contenta em estar na porta. E aí eu falo de novo, diretamente para quem é da igreja. Não se contenta em ser o tipo de pessoa. A igreja aqui hoje é um complexo. Graças a Deus. Está pequena já em algumas coisas, mas tem área infantil, tem
área de alimentação, tem livraria, tem lanchonete, tem um corredor aqui que parece a praça, tem um estacionamento. Eu vejo gente sendo roubado dentro do complexo da igreja. Eu falo isso direto. Tem gente que vem para a igreja e fica do lado de fora da porta da igreja. Fica do lado de dentro do complexo, mas do lado de fora da igreja. Tem ou não tem, gente? Olha, hoje inclusive é um dia, eu vejo, não sei o que o pessoal aí fora marca, mas às vezes tem gente que vem de situações, né, de trabalhos sociais, inclusive de quarta-feira. Às vezes a gente sai ali, estão esperando por alguma ajuda. Tem gente que agora está do lado de fora. Diga graças a Deus, que eu estou do lado de dentro. É ou não é verdade? Você que está aqui está do lado de dentro. Mas tem gente que está do lado de fora. É Ló. É como aleijado. Tem gente que pode vir receber ali um agasalho, pode receber um alimento, uma cesta básica, pode receber ali uma ajuda social, fralda, de repente produto de higiene, de limpeza, e recebe. Às vezes você vem aqui e não recebeu nada. Não vai sair com nada na mão, mas está saindo com direção para vencer. Amém? Eu quero estar aqui dentro. Eu quero sair de mão vazia, mas de coração cheio. Está entendendo? Eu não quero sair com esmola da igreja. Aliás, eu quero, diferente do aleijado, entrar na igreja. E sou grato, feliz por estar aqui dentro. Ainda mais por estar no altar. Mas tem gente que podia estar aqui dentro, podia estar ouvindo, podia ter parado tudo agora. Está ali, não, eu vou além, eu vou dar a Deus, eu vou praticar minha fé, o que eu preciso é obediência, o que eu preciso é ir além com Deus. Mas não. Se contenta, como Ló se contentou em ser respingado pelo Abrão, se contenta com um aleijado, se contentou em ser respingado pela bênção do povo da igreja, que era ali generoso, que era abençoado e tinha dinheiro, tinha condições financeiras e tinha a boa atitude de dar esmolas àquele aleijado. Não. Num templo não tem só gente generosa para dar esmolas para um aleijado. Tem cura, tem libertação, tem a prosperidade que deu a condição aos generosos. Tem bênção financeira, que eu posso orar a Deus, pedir, crer, não me limitar ao momento que está o país, a situação mundial, ao meu momento, ao meu histórico, até aqui eu fui, daqui eu não sei para frente. Senhor, me capacita, me dá condições, eu não tenho na minha mente, mas o Senhor pode me inspirar, o Senhor pode me ajudar, o Senhor pode colocar no meu caminho portas para que eu entre, para que eu seja favorecido, abençoado. Inclusive para que eu seja como Abrão, uma coluna, um financiador, como era aquele povo da igreja, do templo, que podia ajudar, ser generoso, e tinha condições. Tem gente que ainda se contenta em estar ao lado da porta, quando pode passar pela porta, quando pode ser a porta. E cada um de nós temos chamado, temos palavra e temos condições de sermos portas, como Abrão, sermos portas como Pedro. Não, eu não vou fazer só isso aí, não é só isso que tem que ser feito por você, esmola. Até porque eu não tenho aqui, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho fé, levante e ande. E isso não é um detalhe, isso faz a diferença. Quando ele falou com aquele homem, o homem não fez nada, porque o homem não cria. Ele foi lá e pegou o homem pela mão e levantou o homem. Durante aquele processo, é que o homem foi curado.
O que mostra que tem gente que já orou por coisas, que até já iniciou coisas, que até já deu aquela primeira palavra, vai ser isso, eu declaro, vai ser assim, e colocou algo. E não aconteceu nada. Como Pedro. Eu não tenho ouro e prata, não tenho dinheiro. A expressão dele: não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tem. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante-se e ande. Não aconteceu nada. Ele não se contentou, ele não se entregou, ele não parou, ele foi lá e pegou o homem pela mão e levantou o homem. Você já orou, já buscou, já falou, já declarou e nada aconteceu? Já coloquei isso, se envolva mais. Pega na mão e levanta. Está entendendo? Às vezes também a gente não quer se envolver. A gente já orou por algo, a gente já fez uma coisa. Já deu uma ordem no mundo espiritual. Tem coisas que a gente dá uma ordem e se resolve. Tem coisas que só a oração já muda. Mas tem coisas que você vai ter que se envolver. Vai ter que pegar aquilo, levantar aquilo. E durante esse envolvimento, esse processo, é que vai acontecer a diferença. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza, vamos orar. Pega o que representa a sua vida financeira e vamos falar com Deus. Vamos apresentar ao Senhor. Vamos pedir para Ele que nosso lugar não é ficar do lado da porta, do lado de porta. Principalmente do lado de fora. Não, nós temos que ser portas. Portas de bênção, portas de crescimento, portas de abundância, de prosperidade. Portas que alteram e que afetam positivamente a vida das pessoas que passarem por elas. Como é bom quando você, e não é por vaidade, mas é por missão, por propósito, quando você vê que uma pessoa que teve algo com você, que ouviu você, que recebeu uma oração sua, que foi aconselhado por você, que olhou para você e pegou a sua vida, pegou uma atitude sua como exemplo, que a vida dela mudou para melhor. Como é bom ver isso. A gente sabe, não fui eu, mas eu pude ser um instrumento, eu pude ser uma porta por onde essa pessoa passou. E essa porta levou ela ao caminho de Jesus, que é uma porta, e a porta que quando uma pessoa entra, ela já sai sendo uma porta para outras. Eu sou uma porta que conduz à porta, que é Jesus. Você tem que ser uma porta que conduz a essa porta, que é Jesus. Quer dizer, você tem que ser uma passagem para as pessoas chegarem até Jesus. Sua vida tem que ser um exemplo, sua vida tem que ser uma referência viva para as pessoas chegarem até Jesus. E você ter resultados positivos, financeiros, é um caminho que leva pessoas a Jesus, que atrai pessoas para chegarem, para irem até Jesus. Você ser um bom profissional, um bom empresário, um bom líder, você ser uma pessoa que tem aí uma capacidade, que as pessoas olhem e digam, mas não é dela, não tem essa formação, esse preparo, mas você depende de Deus, e Ele usa você e te abençoa e compensa o que você não tem naturalmente. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro agora, meu Pai, com
o nosso propósito da vida financeira. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que sejam abençoados cada um que está ouvindo, atento a essa palavra. Que o Senhor abençoe a igreja, meu Deus, levantando dentro dela, no meio dela, pessoas como Abraão, pessoas que tenham, meu Deus, essa capacidade, e não porque são boas, capazes, mas a capacidade que vem de obedecer ao Senhor, de ter um compromisso com o Senhor, de estarem, meu Deus, voltadas para o Senhor, fazendo a tua vontade, dando ao Senhor condições para serem instrumentos, para serem portas, e portas que levem até o Senhor, portas, meu Deus, de bênção, de prosperidade, de generosidade, portas, meu Deus, de uma missão, como Abraão teve, apesar de tudo, da vida dele, do Senhor ter colocado ele para ser um pai de nações, formar nações segundo os princípios do Senhor. Ele foi pai também, meu Deus, o pai que sustentou, o pai que proveu tanta gente. Só na casa dele ali nasceram homens, até aquela data, 318, que se tornaram famílias, que se multiplicaram, que viram que Abraão era um homem temente a Deus. O Ló teve essa oportunidade, essa experiência, mas não aproveitou depois de ter se afastado do Abraão. Senhor, eu sei que tem gente que está perto de nós, tem situações que estão próximas de nós, com o propósito de serem portas, experiências, oportunidades, aprendizado. E eu peço, meu Deus, que o Senhor nos ensine com elas, que o Senhor nos ajude a alcançar um coração sábio, a temermos ainda mais o Senhor por cada pessoa que está no nosso caminho, por cada experiência que nós temos vivido, por cada situação que tem sido, meu Deus, evidenciada. Que o Senhor tire a cegueira, que o Senhor, meu Deus, nos favoreça, que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós, porque estamos voltados para o Senhor, temos e estamos obedecendo a Tua palavra, e que assim, meu Deus, a cada dia, venhamos alcançar do Senhor unção, poder, para crescermos, para prosperarmos, para avançarmos em cada missão, em cada projeto, que aumente, meu Deus, nas nossas mãos a sementeira, para que a cada dia possamos e venhamos semear mais, investir mais, e para isso eu peço, coloca mais nas nossas mãos, coloca mais oportunidade, mais condições, mais dinheiro, mais trabalho, mais produtos, mais pessoas, coloca mais, meu Deus, daquilo que o Senhor quer multiplicar, coloca mais ideias, coloca, meu Deus, e nos dá mais sabedoria, para que sejamos como Abraão, para que sejamos como José, que tudo que fez, cresceu, fluiu, prosperou. Eu peço, nos dá unção de conquistas. Meu Deus, unja as nossas mãos, unja a nossa mente, que não tenhamos uma mente limitada ao ponto de estar do lado de uma porta e não entrar por ela, não passar por ela, não viver tudo que nós temos para viver, porque já ouvimos o Senhor falar que o Senhor tem conosco e tem para nós. Não nos entrega, meu Deus, a uma condição mental, a uma condição espiritual reprovável, porque o maior inimigo do homem pode ser o seu próprio coração, os sentimentos, mas nos ajuda, abençoa, meu Deus, a cada um que está agora buscando do Senhor e pedindo, Senhor, eu quero, e eu peço para que o Senhor me prospere, para que o Senhor honre o meu trabalho, honra a minha liderança, honra, meu Deus, o que está nas minhas mãos, fazendo crescer, prosperar, torna abundante, e como está escrito na Tua palavra, superabundante toda a obra que eu tenho feito, porque o que o Senhor tem requerido tem voltado para a Tua obra. Abençoa, meu Deus, os dizimistas, abençoa, meu Deus, todos os semeadores, abençoa todos os Eliaquins, aqueles que têm já a consciência
de que a riqueza, de que a prosperidade financeira tem o propósito de sustentar e manter a tua obra, e tem se colocado à tua disposição, e a cada direcionamento do Espírito Santo, vem, meu Deus, fazendo, vem investindo, vem agindo, vem suprindo, vem cobrindo a tua obra. Eu oro para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor os estabeleça, os sustente, para que o Senhor a cada dia, meu Deus, os eleve, os promova, porque já levantados eles foram pelo Senhor. Eu peço que o Senhor não os entregue à vaidade, à cobiça, à ganância, mas mantenha, meu Deus, cada Eliaquim, onde tiver um Eliaquim, que o Senhor o mantenha no temor, na dependência, e com, meu Deus, o senso de missão e de propósito, para que assim como eles têm proporcionado à tua obra o crescimento, que o Senhor os mantenha crescendo, avançando, prosperando, progredindo, que em tudo tenhamos progresso. Eu peço, Senhor, nos dá esse dom de que tudo que fizermos tenhamos progresso, e que não seja um progresso natural, mas o progresso que vem pela bênção do Senhor. Eu peço, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, abençoa a vida financeira do teu povo, para que o teu povo sustente com seus dízimos, ofertas, com suas atitudes espontâneas, com seus votos, a tua obra, e que a cada dia ela cresça mais. E que o Senhor, meu Deus, levante pessoas para sustentar esse crescimento. E isso é uma benção, porque para o Senhor levantar, o Senhor tem que abençoar, o Senhor tem que colocar mais, o Senhor tem que capacitar mais. E eu creio na tua obra. E sei, meu Deus, que hoje o Senhor está tirando pessoas do lado da porta e as fazendo entrar. O Senhor está tirando pessoas que viviam sentadas ou que no máximo eram carregadas para se moverem, para que elas tenham liberdade, independência e dependam somente do Senhor. Eu tomo posse, meu Deus, dessa unção. E eu declaro que o teu povo que crê, que agora busca, que tem a sede, a fome, o cuidado de ouvir a tua palavra, que receba e seja, meu Deus, extremamente, meu Deus, abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém.